assunto é com Murilo Rocha. 9h43, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia... Agora vai. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. O assunto é eleição de Belo Horizonte, é pesquisa eleitoral, é um cenário muito indefinido ainda. Como a gente trouxe nas manchetes, pesquisa Datafolha, divulgada ontem, trazendo o Mauro Tramonte, liderando 27% das intenções de voto, seguido por Carlos Viana com 12% e 3 candidatos com 10%. Fuad, o atual prefeito Fuad, a deputada federal Duda Salaber e Bruno Engler, deputado estadual pelo PL. Um pouco atrás o Rogério, com 7%, e depois o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, mais embaixo, com 3% das intenções de votos. O Wanderson, do PSTU, tem 1%, a Indira, do UP, Unidade Popular, e a Lourdes Francisco, do PCO, tem 0% de intenções de voto. A memória tá boa, né? Acho que é isso mesmo a relação aí dos índices dos candidatos. Gente, o que essa pesquisa da Datafolha, na verdade, ela corroborou o que outras pesquisas nesta semana já haviam apontado, na semana passada. Tirando aí a liderança do Tramonte, que parece consolidada hoje, do segundo ao quinto colocado, tá tudo embolado. Tudo embolado. Qualquer um desses pode ir para o segundo turno aí, junto com o Tramonte, nesse cenário de hoje. Porque dentro da margem de erro, tá todo mundo empatado, né? O Carlos Viana apareceu nessa pesquisa com 2% de intenção, 2 pontos percentuais a mais do que os outros candidatos, 12-10, mas isso está dentro da margem de erro. Então até o Rogério, que está com 7, Rogério Corrêa do PT, deputado federal, está nessa briga também, aí para a segunda posição, né, para poder ir para o segundo turno. Cenário muito, muito, muito indefinido. Eu acho que a gente só vai ter uma clareza, Luciana, Sinine e ouvintes, a partir lá do dia 7, 10 de setembro, vamos colocar essa data aqui, 10 de setembro, porque a gente já vai ter 10 dias de campanha rolando na rádio e na TV, no rádio e na TV. Então a gente vai ter uma ideia, eu vou botar essa data aqui, 10 de setembro, se esses números vão mexer muito ou se estão mais ou menos consolidados, né? Se estão cristalizados. Porque se chegar assim, na véspera da eleição, a gente vai chegar com um clima de suspense. Chegar sem saber quem vai para o segundo turno, junto aí com o Mauro Tramonte, né? Se mantiver esse cenário, logicamente, que temos hoje. E por que eu estou colocando essa data de 10 de setembro? Justamente que vão ter se passado 10 dias que os candidatos já vão estar falando rádio e TV. E como a gente trouxe aqui nas manchetes, né? Essa composição que foi feita aí pelos partidos, as alianças e a representatividade dos partidos, confere ao Bruno Engler, do PL, o maior tempo de TV nos blocos, maior número de inserções também durante o dia. Aquelas inserções, né, que o candidato aparece rapidinho ali, você vai ver mais a cara do Bruno Engler do que de outros candidatos. Por quê? Porque ele tem uma coligação com mais representatividade, maior número de parlamentares. Em segundo vai estar o Fuad, e esse pode ser um ponto positivo para o Fuad, que nessa pesquisa da Datafolha já apresentou uma recuperação, né? Ele já está embolado ali na segunda colocação, né? Não está mais quarto, quinto colocado, ele já está ali com seus 10% de intenção de voto e vai contar com o segundo maior tempo de TV. O Bruno Engler, como eu disse, vai ser o primeiro. 2 minutos e 43 segundos, isso. Bruno Engler. 2:34 o Fuad, perfeito, né? Eles estão ali 9 segundos de diferença. Pouca coisa, mas o Bruno ganha nas inserções, que vai ter mais inserções ali também ao longo do dia. E esses dois vão fazer muita diferença, porque depois os que tem mais 1 minuto, outros abaixo de 1 minuto. Por exemplo, o Viana, que parece uma boa situação, tem menos de 30 segundos na TV aí. Então isso é ruim, logicamente, para o candidato, essa exposição, porque a televisão e o rádio ainda são o principal meio de informação da população, e numa eleição isso conta, ainda mais uma eleição de tiro tão curto, né? Não dá tempo do eleitor se ligar tanto assim, né? Ele se liga na reta final o que ele está vendo na TV. Então faz muita diferença, as pesquisas mostram, né? Apesar das redes sociais serem muito importantes e tal, televisão em primeiro lugar, depois o rádio, depois a internet, são os principais meios de comunicação, de informação da população. Em pesquisa, a população diz isso, que ela se informa mais pela TV, pelo rádio e depois pela internet. Claro que tem um peso forte as redes sociais, inclusive, mas acho que as redes sociais às vezes falam muito para convertidos, né? Falam já para quem vota naquele candidato, e elas servem mais talvez para desabonar imagens, para ataques, do que para necessariamente conquistar votos, né? A gente
Lá em São Paulo está tendo um caso muito peculiar, que é esse fenômeno, vamos dizer assim, Pablo Marçal, né, que atua muito forte nas redes sociais. Já apareceu em segundo, né? Já está em segundo. Tá em segundo lugar. É o Boulos com 23, o Pablo Marçal lá em São Paulo, isso. Pablo Marçal com 21 e o atual prefeito Ricardo Nunes com 19. Ou seja, já passou. Em uma o Ricardo semana. Nunes está empatado tecnicamente ali, os três estão empatados. E ele é engraçado, esse negócio de rede social, porque ele desenvolveu uma técnica lá que ele premia os seguidores que divulgam os vídeos dele, premia financeiramente, né, pelo compartilhamento. Isso é até uma coisa que a Justiça Eleitoral não imaginava, né, mas ele criou um campeonato entre os seguidores, ele tem um canal lá que os seguidores entram e quem mais compartilhar, ele bonifica em dinheiro, né? É como se fosse alguém contratado pela campanha, mas para fazer campanha na rede social. Igual aquele menino que entrega o santinho, mas no caso dele é compartilhar os vídeos. E esses vídeos dele trazem ataques, calúnias, uma série de coisas, fake news. Então a Justiça Eleitoral vai ter que tomar uma providência lá em São Paulo, mas o candidato mostrou que né? Estrategista, né? Que estão à frente, né? As táticas estão à frente do que a Justiça prevê, né? A gente conversou outro dia aqui com uma pessoa de Justiça Eleitoral e eles têm essa dificuldade, né? Desse tempo realmente, e as pessoas que criam fraudes, criam essa estratégia, são mais rápidas que a própria Justiça Eleitoral. Aqui em Belo Horizonte, por enquanto, a eleição está correndo, vamos dizer, tranquila, logicamente, é a eleição mais indefinida, eu acho, das grandes capitais. BH, ninguém nem sabe quem vai estar no segundo turno, é muito indefinida, a gente tem palpites assim, mas fora essa indefinição, é uma eleição que corre relativamente tranquila, a gente não está vendo tantas agressões, problemas aí que se imaginava de inteligência artificial, criando essas deepfakes e outras coisas, não, a gente não está vendo até então. Claro, com esse cenário tão embolado aí pela segunda colocação, a gente vai ver alguma baixaria daqui para frente. Lembrando que a Band já fez o debate, mas tem pelo menos mais 5 debates previstos aí, com os candidatos que já confirmaram presença até o dia 6 de outubro. Debates em rádio, em televisão e até em debates em canais de redes sociais, de rádios aqui de Belo Horizonte. Então, olha só, vai ser interessante, né? Porque eles vão se enfrentar muito até lá, caso compareçam em todos esses 5 debates previstos, né? Esses 7 candidatos ainda vão se enfrentar muito. Quando eu falo 7, os 7 estão pontuando melhor, né? Mas hoje quem está brigando mesmo são 6, né? A gente tira até o Gabriel Azevedo pelas pesquisas. Hoje, quem está brigando mesmo são esses 6 primeiros colocados que trouxe a pesquisa Datafolha de ontem. Agora vamos ver, né? Vamos ver se esse cenário, como eu disse, vai se confirmar depois do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Só um destaque, Murilo, porque do segundo ao quinto, eles estão tecnicamente empatados ali entre 12% e 7%, Isso. né? Na margem de erro, 3 para mais, 3 para menos. Brancos e nulos tá ali no empate também técnico, né? Com 10% de eleitores dizendo que vão votar branco ou nulo. Então, assim, o cenário... E 9% indecisos. Esse é importante, esse detalhe dos 9%, porque esses podem mudar. Esses 9% aí vão dizer que migra 7 para um candidato, mesmo que esse candidato seja que tem lá na rabeira, ele passa a estar lá na frente, em segundo, né? Colocado. Então, assim, esse número de indecisos, acho que esses candidatos estão nessa meiuca aí, tem que tentar conquistar esses indecisos, né? Tem que mirar para esses indecisos, tentar decifrar quem são eles estão localizados aonde? É regionalmente ou é por índice de idade, de faixa social, né? Quem são essas pessoas? Claro que os candidatos têm pesquisas próprias e vão trabalhar para conquistar estes votos. Só mais um detalhe dessa pesquisa Datafolha, chama a atenção também índice de rejeição. Sim. A candidata Duda Salaber, do PDT, ela tem o maior índice de rejeição, 27% dos entrevistados dizem que não votariam na candidata em hipótese nenhuma. O prefeito, foi interessante, já reduziu a rejeição dele. Ele estava com 20%, na última pesquisa caiu para 18%. Outros candidatos ali, como Viana, Bruno Engler, parece que estão na casa de 20% da rejeição aí. Mas assim, então esse é um problema que a Duda vai enfrentar. Ela está bem colocada em quase todas as pesquisas, está ali segundo, terceiro, quarto, mas no eventual segundo turno, as pesquisas já indicam que ela enfrenta forte rejeição do eleitorado conservador de Belo Horizonte. É isso, Sinine e Luciana.